Tropa, bem-vindos. O vídeo de hoje é sobre o Yojo Jun, esse aqui é o episódio 4. Vamos falar um pouquinho, especulação sobre as próximas figuras do HasLab. Vamos lá? Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos. Eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private E hoje vamos falar um Sherman. pouquinho sobre as próximas figuras que vão sair aqui. Especulação, tá, gente? Vamos fazer uma análise sobre o que saiu e como não saiu. E vamos dar uma olhadinha na saúde da campanha em si, ver se a campanha tá valendo a pena ou ela deu uma estagnada, tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro, só para atualizar aqui, esse aqui é o quarto vídeo que eu tô fazendo, não é o episódio 4, o mês dos G.I. Joes na Hasbro. Esse aqui é o quarto vídeo que eu tô fazendo, eu já fiz vídeos sobre as figuras de pré-venda, sobre modelos que foram apresentados e como tá o financiamento do Dragonfly. Ele foi efetivamente financiado, e os rumores sobre as novas figuras e as novas waves que vão sair aí, além do filme entre o G.I. Joe e o Transformers, beleza? Aí em cima no card tem o link para esses vídeos, caso vocês queiram acompanhar as informações com mais detalhes, beleza? Vamos seguir aqui em frente então, e a gente já fala sobre o HasLab. Vamos lá. Eu coloquei uma listinha aqui à esquerda sobre as possibilidades que existem das próximas duas figuras que vão sair dentro do projeto, né? A primeira figura que saiu é o piloto do veículo, e faz todo sentido. A tradição da Hasbro, desde a linha Vintage até a linha 25 anos, que os veículos viessem com pilotos, né? Alguns não vieram, mas a maioria veio. Aqui no HasLab não foi diferente, no projeto do RIS veio o seu motorista, e agora aqui no helicóptero veio o Wild Bill, que é o motorista desse helicóptero super bacana aqui, o jetcóptero de combate que saiu aqui no Brasil. Pois bem, aí eles apresentaram a segunda figura que vai ser liberada quando atingir 13 mil apoiadores. E essa figura é o Ripcord, e o Ripcord na versão Night Force. Honestamente, para mim, isso aqui não foi uma boa opção. Essa aqui é uma figura que ninguém estava esperando e que também não fazia muito sentido estar aqui na linha. E também, na verdade, essa figura aqui, na minha análise, ela acaba matando várias outras figuras que a gente poderia ter aqui que seriam mais interessantes do que o próprio Ripcord. Essa figura foi lançada junto com o HasLab do Sky Striker 2 anos atrás. Tudo bem que era na versão Vintage, mas é a mesma figura, e lá também não era a figura original, e era uma figura do Night Force, com essa roupa preta, é o que está à direita aí no desenho. Ou seja, então na verdade é uma figura que está sendo entregue, foi entregue há menos de 6 meses para as pessoas, e agora elas estão vendo a figura de novo aparecer. Então assim, eu não sei, eu acho que foi uma figura muito estranha ter sido colocada aqui, ainda mais na mesma versão que foi lançada no passado. Parece que está tendo uma certa preguiça em pensar em personagens que poderiam ser usados ou não. 2 vezes seguidas, em 2 HasLabs, para a equipe dos Joes sendo a mesma figura, não faz muito sentido. E se a gente for bem criterioso aqui na nossa análise, bem mala, né, em relação à nossa análise, o Ripcord é um Halo Jump. Você quer explicar o que é Halo? High Altitude, Low Opening. Exato, Sherman. Então, na verdade, ele é um paraquedista, foi treinado para sair de altas altitudes e com a abertura do paraquedas em baixas altitudes, é isso que quer dizer. Ou seja, não faria muito sentido ele estar num helicóptero, faria mais sentido ele realmente estar num avião que é muito mais alto para ele poder pular de altas altitudes, né? Então, em teoria, de novo, já não faz muito sentido por esses 2 motivos ele tá no HasLab do Dragonfly. Então eu acho que a Hasbro não mandou bem na escolha desses personagens por esses motivos que eu comentei. Então vamos seguir aqui. A gente tem mais 2 figuras ainda, possivelmente uma vai ser revelada hoje no dia 12 de junho, porque tá faltando menos de 500 apoiadores para ali financiar o Ripcord, e está apresentada já a terceira figura. E eu coloquei alguns personagens que podem aparecer aqui como sendo próximo bônus. O principal bônus aqui, é o que todo mundo está esperando, é o Airborne, que talvez eles deixam para a última figura ser revelada, né? O Capitão dos Ares aqui no Brasil, acho que é uma figura bastante querida para todo mundo, e esse cara inclusive aparece na caixa do helicóptero, né? Ele é o copiloto. Então, acho que a Hasbro não vai deixar passar esse cara aqui não, tá? Outra figura que pode aparecer é o Crazy Legs, né? O alado que saiu aqui no Brasil, né? Com essa roupa vermelha e cinza, também é bem bacana. E se você olhar bem, o uniforme dele está muito parecido com o do Ripcord, então pode até ter aproveitamento de peças. Então basicamente vai só mudar a cabeça dele, né? Então assim, poderia ser essa opção também. Não é uma figura tão maravilhosa, talvez não seja uma figura que chame muito a atenção das pessoas para comprar, mas é uma figura que faz sentido junto com o helicóptero. E outra figura que faz sentido aqui seria o Freefall. Esse cara não saiu no Brasil, mas ele também é um paraquedista, tem um certo gosto do público, mas aí também é uma figura um pouco mais obscura, não é tão famosa porque não apareceu nos desenhos.
E seguindo na linha, a gente pode escolher qualquer uma das figuras que apareceram aqui no Sky Patrol, lá nos Estados Unidos. Então tem várias figuras aqui, eu coloquei algumas delas. Qualquer um desses caras faria sentido colocar lá, né? O Major Attitude, Airwave, Static Line e assim por diante. Pode ser um desses caras? Pode ser. Depende de quanto a Hasbro quer colocar personagens super importantes ou não tão importantes dentro do Dragonfly para fomentar o financiamento. Lembrando que o Riz tiveram 3 figuras totalmente desconhecidas, né? Ou pelo menos 2, né? Que foi o Tactician e o Gunner, fora o Driver. O Driver é uma figura conhecida do tanque, e depois o Comandante Cobra. Então, na verdade, foram 2 figuras obscuras e 2 figuras interessantes. Pode ser que eles façam a mesma coisa aqui também, né? Continuando aqui em relação aos pilotos ou paraquedistas que eu classifiquei, existem mais 3 pilotos de aeronave que são helicópteros, né? Entre eles o Lift Ticket, que é do Tomahawk. Esse helicóptero provavelmente não vai sair no HasLab, porque ele é maior do que o Dragonfly e bem mais pesado, né? Com menos peças que podem ser desmontadas para caber na caixa. Tem 2 hélices, então eu acho bem difícil esse cara aparecer. Eu acho que esse veículo não vai ser produzido, então poderiam colocar o próprio Lift Ticket aqui dentro do HasLab para ser um piloto reserva também. Faria sentido se você comprasse 2 helicópteros, né? E colocasse um com o Wide Bill dirigindo e o outro com o Lift Ticket dirigindo. Então seria legal para fomentar as pessoas a comprarem mais de um Dragonfly, né? Obviamente estou falando do mercado americano, que tem condições para comprar isso, né? Então essa poderia ser uma opção interessante e não seria estranha de aparecer. E aqui eu puxei sardinha para o nosso lado da estrela, que tem mais 2 figuras aqui, que é da Sky Patrol, né? Patrulha do Ar aqui no Brasil, que é o Abutre e o Águia Comando. Será que poderia ser? Também são figuras exclusivas aqui das linhas dos paraquedistas. Poderiam, acho bem remoto, mas eu botei aqui como um agradinho pra gente, não é isso? Bom, além dos paraquedistas e pilotos de helicóptero, eu coloquei aqui algumas figuras que são associadas com helicóptero, que apareceram bastante nos quadrinhos e nos desenhos animados, que poderiam puxar mais gente para comprar. Esses caras aqui são na escala de personagens, são importantes, então eu acho que poderia realmente fomentar mais vendas. Bom, eu coloquei aqui algumas figuras como exemplo, mas poderiam ser outras quaisquer, né? Então eu coloquei 2 médicos, né? O Lifeline e o Doc. Coloquei o Mainframe, que poderia ser também uma versão. O Quick Kick, e o Quick Kick eu coloquei aqui mais em homenagem ao meu amigo Rodrigo do canal G.I. Joe. Dá uma olhadinha lá no canal dele, o link tá aí em cima. Que ele acha que vai ser essa figura. Eu acredito que não seja, mesmo porque ele já foi anunciado para ser vendido antes do HasLab, então eu acredito que ele vai sair numa caixinha normal, ele não vai sair dentro do helicóptero, não faria muito sentido. E eu coloquei 2 alpinistas, né, que são pessoas que, entre aspas, poderiam colocar, né, o Alpine e o Hit and Run, que poderiam ser presas ao helicóptero e descer ali como se fosse uma corda. Tudo bem, eles escalam montanhas, né, e não descem de helicóptero, mas poderia ser uma adaptação. O Alpine seria uma escolha muito interessante, porque como ele fez bastante par no desenho com o Bazooka, e o Bazooka já foi lançado, teria um misto aqui de amor e ódio pelos colecionadores, porque quem gosta bastante do Bazooka e queira fazer o par, né, dos 2 amigos, teria que comprar ele no HasLab. Por outro lado, se você não tivesse condições de comprar o helicóptero, você ficaria sem o par montado. Então seria uma escolha realmente bastante complexa a Hasbro jogar essa cartada. De todas as figuras que estão aparecendo aqui, eu acho que faz mais sentido ser o Doc, porque se a gente lembrar lá no Vintage, e para quem não sabe, é uma informação agora de spoiler de 30 anos da linha, a maca lá no Vintage encaixava no pé do helicóptero. Então dava para colocar o pezinho a maca no pé do helicóptero para carregar algum ferido, né? Poderiam fazer então aqui a versão do Doc para o helicóptero, e aí transformaria o helicóptero, que já tem o guincho, num helicóptero de resgate, e após o financiamento da 4ª figura, dos 19 mil apoiadores, poderia ter mais uma outra revelação de bônus, que seria algum tipo de maca, equipamento para resgate ou uma gaiola desse tipo. Seria bem interessante, tá? A campanha do Riz, ela não teve só figuras, ela teve acessórios para o tanque também, então poderia aqui no HasLab do Dragonfly também ter acessórios para o helicóptero, no sentido de resgate. Seria sensacional. Obviamente ia queimar uma figura do Doc, que é uma figura muito querida por muitas pessoas. Eu gosto bastante desse personagem, muito mesmo. E não sair ele em caixinha realmente ia me deixar bastante chateado. Mas faz sentido se colocar ele no helicóptero justamente para alavancar vendas. Então eu acho que seria uma opção. Mas lembrando agora que a gente só tem mais 2 opções, né? Seguindo adiante, e aí é um paralelo que eu estou fazendo com o Riz. O Riz foram 4 figuras, 3 masculinas e uma feminina. Então eu acredito que possa ser uma feminina aqui também.
Então uma figura que possa vir a aparecer é a Scarlet, nessa versão aqui de piloto de helicóptero. Seria de novo a mesma escolha do Ripcord para o Sky Striker, seria uma péssima opção no meu ponto de vista, porque ela acabou de sair junto com o jato, foi entregue há 6 meses e vai ser de novo a mesma figura, entendeu? Então eu acho que isso aqui, realmente, colocar a Scarlet seria muito ruim. Opção dela, ou variante dela, tem a figura da Glenda, né, que é uma figura originalmente que saiu na Argentina, que também é o mesmo corpo da Scarlet, só é loira, e ela também é piloto de helicóptero. Outro piloto de helicóptero também, a gente tem a Dyna, da October Guard. Então poderia também ser essa figura, além das figuras que estão abaixo ali. A Jinx eu coloquei aqui só porque é uma personagem feminina bastante querida do público, né? Inclusive apareceu no The Movie de 1987. Então aqui não tem muita relação, é só para puxar apoiadores. A Bomb Strike, que eu coloquei aqui, é uma figura mais nova. Ela não tem muito a ver com helicópteros, mas tem a ver com aviação. Ela é piloto de drone de ataque. Então poderia ter alguma relação colocá-la no helicóptero. Mas eu acho que a opção talvez mais interessante seria a figura do Doc aqui, que é a Carla, né? Ela é sobrinha do Doc, né? Então poderia ser, ela tem o mesmo nome de código, né? Também chama Doc. Então eu acho que juntaria o bullet, né, de cima de associados com a figura feminina. Então, e aí poderia também seguir com aquela linha que eu falei anteriormente, de criar algum acessório para o helicóptero que traga ali como se fosse um tipo de resgate. Então dessa lista toda aqui, se for uma figura feminina, eu estaria apostando nessa figura feminina do Doc aqui, na versão da Carla. Tá, vamos ver o que aparece. Seguindo aqui, de novo fazendo um paralelo com o Riz, a campanha do Riz colocou o Comandante Cobra, né? Ele que estava ali, ele apareceu ele comentando, né, como se fosse as peças de marketing da Hasbro, ele dizendo que tinha comprado um tanque, ia produzir o tanque, um certo mistério ali, né? Dessa vez quem fez esse mistério foi o Rock. Então talvez tenha realmente uma figura de liderança aqui e pode ser o Rock. Eu acho que não é o Rock, porque o Rock também já foi anunciado antes de anunciar o HasLab, então eu acho que ele vai vir numa caixinha normal. Fora ele, poderia ser um novo Beachhead, e seria legal porque já tem um já faz um tempo, ou poderia ser um outro líder, como por exemplo o Gridiron. Um ponto interessante também, e aí poderia ser uma figura totalmente nova e inédita, seria o Master Sergeant Colbert aqui, né? Essa figura nunca existiu, mas o nome dele está escrito no adesivo do Dragonfly original americano, né? Então poderia ser uma figura totalmente nova, assim como foi no Sky Striker, que teve aquele copiloto chamado Failsafe, uma figura nova que não existia no Vintage. Então pode ser que tenha também uma figura aqui. Seria bem legal ter mais um personagem também, né? Eu não sei o quanto que seria apelativo para o público comprar uma figura desconhecida para impulsionar a campanha, mas então fica a dica. Ou ainda poderia ser uma figura totalmente aleatória, como sendo um mecânico ou algum tipo de pessoal de trabalho no helicóptero, de manutenção no helicóptero. Então pode ser, tá bem aberto ainda. E por último, só uma suposição aqui, aí é uma análise que eu faço com vocês, é que o Ripcord ele faz parte do Night Force, né? E o Night Force, vocês sabem, é uma linha que está sendo agora vendida pelo Walmart no americano, né? O Walmart americano está com 2 figuras do Night Force até agora, né? Uma que é o Range Viper e outra que é o Big Ben. Já anunciou várias outras figuras, entre elas o Shadow Tracker. Então, uma vez que tem essa figura Night Force no helicóptero aqui, no Dragonfly, será que teremos uma figura Tigre? Talvez a Target também queira ter um pedacinho do HasLab do Dragonfly também para ela. Então colocaria também alguma figura da Força Tigre também para fazer parte. Ou até uma terceira linha aqui do Sky Patrol e começar uma nova linha para algum outro fabricante, como por exemplo a Amazon. Não sei. Tá? Mas é estranho aparecer o Night Force nesse helicóptero, sendo que o Night Force é uma linha agora que está sendo exclusivamente vendida dentro do Walmart. E a Target já é parceiro da Hasbro há um tempão, muito antes do Walmart. Então, será que terá um tigre? Não sei. Bom, acho que entre hoje, dia 12, e amanhã, dia 13, o Ripcord vai ser financiado. E aí vamos saber quem que é a terceira figura aqui do pacote. E quem sabe sair a quarta também, né? Se eles apresentarem tudo de uma vez, acho que faz o pessoal ficar mais animado para comprar, né? E o último ponto aqui, só, gente, eu coloquei um gráfico aqui. É um gráfico bem legal desse site aqui, a Geek Dead Life. Eu vou botar o link na descrição aqui desse vídeo para vocês acompanharem a campanha, tá? Os linhas importantes aqui são essa linha azul escuro,
que é a linha de evolução do RIS, a campanha do RIS, como é que ela começou e como é que ela seguiu até o finalzinho. Lembrando que o RIS conseguiu quase 28 mil apoiadores, né? 26.770, né? 27 mil. E a linhazinha em vermelha grossa ali é a linha atual do Dragonfly. Ela começou muito parecida, as duas linhas começaram muito parecidas, super rápido. Só que agora ela deu uma inclinada ali, ela deu uma parada, né? Dá para notar que a linha vermelha está bem estática ali. Obviamente tem que considerar que a campanha do RIS Tank era diferente da campanha do Dragonfly, né? O RIS Tank financiava com 8 mil e o Dragonfly com 10 mil. E o primeiro bônus lá era 10 mil e aqui é 13 mil. Então faz diferença no todo mesmo, mas acho facilmente que a gente vai conseguir, né, que os fãs vão conseguir ter pelo menos as 3 figuras aí liberadas também, com 19 mil até mais, né? Se a outra foi 27 mil, talvez essa aqui chegue também próximo desse número. Mas vamos aguardar, beleza? Legal, gente. Obrigado por chegar até aqui. No próximo vídeo eu vou fazer uma análise mais detalhada sobre as duas campanhas e já vou passar com vocês aqui o anúncio da terceira figura que foi liberada e ver se as nossas apostas aqui em cima fizeram sentido ou foi para um caminho totalmente diferente. Beleza? Então valeu por chegar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e yo, tchau!